Hey guys, what's up? Leonardo Silva aqui e hoje eu quero compartilhar com você a minha experiência de aprendizado no chinês sem ir para a China. Isso mesmo, em 2019, no finalzinho de 2019, eu decidi que eu queria ser fluente em mandarim e naquela época eu sabia absolutamente zero de chinês. Né? Então eu sou brasileiro, estava morando na Austrália, né? Mas não sabia absolutamente nenhuma palavra em chinês. Não tinha amigos, não tinha familiares em chinês, né, mas despertou essa curiosidade, né? Eu queria realmente desenvolver uma segunda língua e eu queria que fosse o chinês. Então eu quero compartilhar com você quais os passos, né? O que eu fiz para poder sair do zero e chegar neste nível aqui de conversação em mandarim. 你觉得好看吗？我觉得非常好看。很好，非常好。今天你做什么？很多的课吗？今天是星期天，我的课很少，我去健身了。健身了。我10分钟健身了。E eu quero deixar bem claro que o meu chinês, o meu mandarim, ele não é perfeito, né? Mas quando eu olho para trás, nesse período de um ano, onde realmente eu dediquei tempo e energia para desenvolver a língua, eu estou bem satisfeito com os meus resultados, né? E cada vez mais a sensação de eu realmente atingir a fluência, né? Um nível de conversação assim, eficiente para eu poder utilizar o mandarim como uma ferramenta, para o mandarim fazer parte da minha vida, está cada vez mais próximo. Então eu quero compartilhar com vocês aqui alguns passos que eu executei nesse período de 2020, onde eu consegui trabalhar a confiança, né, trabalhar a fluência nos vocabulários que eu estava praticando e ter esse tipo de conversações com nativos. Bom, e o primeiro ponto que foi assim muito importante para mim foi tomar a decisão de adquirir a língua chinesa, porque querer não é o suficiente, né? Muitas pessoas querem aprender uma nova língua, mas isso não é o suficiente. Você precisa tomar a decisão de realmente falar, eu vou aprender essa língua. Porque a partir do momento que você toma essa decisão com clareza, você tem isso como um objetivo na sua vida, aí sim você vai ter energia, você vai ter disposição para você dedicar tempo, dedicar sua atenção aos estudos. Né? Porque uma das principais coisas que realmente nós não podemos pecar é subestimar a quantidade de treino necessário para você desenvolver uma nova língua. Para você estudar mandarim e você ter resultados, você precisa estar decidido em adquirir essa língua. O segundo ponto bem importante é o método, né? A forma que nós vamos nos expor à língua chinesa. Então, o que eu quero dizer é que eu não estudo mandarim, eu pratico mandarim. Eu quero adquirir a língua chinesa. E isso tem uma grande diferença. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso com mais detalhes, mas basicamente, adquirir o idioma é você aprender da forma mais natural possível. Da mesma forma que nós aprendemos português, da mesma forma que os chineses aprendem chinês lá na China. Então, é de uma forma natural, de uma forma intuitiva, utilizando as nossas habilidades, como imaginação, como repetição, audição. Então, você ter consciência da diferença entre estudar e adquirir uma língua faz total diferença, porque isso vai te dar mais clareza sobre quais práticas você deve adotar durante os seus estudos. Então, o intuito, o meu objetivo é desenvolver a língua chinesa e eu quero ter confiança, eu quero ter fluência, naturalidade na minha fala. Eu quero sentir confortável quando eu estiver conversando com uma pessoa. Né? Então, isso são características muito importantes. E se para você também é importante você ter naturalidade, você não sentir medo, não sentir vergonha, ou não ficar assim ansioso para utilizar, para se comunicar em uma segunda língua, então é muito importante que você utilize um método mais natural e não estudar. Porque quando você estuda a língua, você vai focar em gramática, você vai tentar entender o idioma, normalmente você vai precisar fazer comparação entre português e chinês, e isso assim, você vai aprender, mas isso causa muita confusão, isso não trabalha a sua confiança, não vai trabalhar a sua naturalidade na fala, né? Você está estudando e este não é o caminho, ok? Você vai aprender sim, mas os resultados finais serão completamente diferentes. E o exemplo de que estudar o idioma não é uma boa estratégia no início, é só você observar o nosso aprendizado no português. Né? Então, quando eu fui para a escola, lá com 6 anos de idade, eu já sabia conversar em português, eu já sabia falar e entender português. Então, eu passei 13 anos da minha vida frequentando a sala de aula e estudando português. E mesmo assim, hoje eu cometo erros gramaticais em português. Então, você vê que estudar
o idioma, né, é você entender a gramática, você tentar falar de forma perfeita, e isso mesmo com muitos anos estudando a gramática, é muito difícil você aplicar ela na sua conversação. Então, eu não foco em estudar, e sim, eu foco em adquirir a língua. Bom, e o terceiro ponto, né, eu quero deixar bem claro que até hoje eu nunca estudei a gramática chinesa. Então eu não estou preocupado com gramática, esse não é o meu foco. A forma que eu vou desenvolver a gramática é baseado em pattern recognition. Ou seja, eu vou ouvir a língua chinesa, eu vou ouvir várias sentenças e eu quero que o meu cérebro passe a reconhecer o padrão gramatical de uma forma natural. Okay? Da mesma forma que nós falamos português. Então uma criança ela não vai falar ontem eu brincou na escola. E porque isso soa estranho se você falar isso. Então naquele momento a criança ainda não entende a gramática, mas ela já sabe que ela deve falar ontem eu brinquei na escola. E isso é desenvolvido de uma forma natural, baseado em muito listening, ok? Então a gente vai ver que para você adquirir um idioma, o listening é muito importante. Eu passo a maior parte do meu tempo ouvindo conteúdo em chinês. Bom, e aí entra o quarto passo, que é o vocabulário. Quais vocabulários que você vai aprender primeiro? E eu foco muito em vocabulário do dia a dia. No início do meu aprendizado, eu procurei cursos de mandarim, né, tanto online como presencial, inclusive, e eu vejo que as pessoas focam muito em HS1, HS2, HS3, HS4, 5, 6, né? E eu quero deixar bem claro que eu não me limito, né, com essa sequência. Então eu não foco em aprender primeiro os vocabulários do HS1, porque esses tipos de vocabulário eles foram feitos para você passar numa prova. Então se o seu objetivo é você passar na prova HS1, HSK1, então sim, você estude o vocabulário do HSK1. Agora, se o seu objetivo não é só simplesmente passar em prova, se você quer desenvolver a língua, você quer conversar em chinês, você quer ser fluente em chinês, então eu não me preocupo, eu não me limito nesse tipo de vocabulário, então eu foco nos vocabulários que eu utilizo no dia a dia. E esses vocabulários eu gosto de separar em 3 etapas. Eu separo em actions. Então actions são os verbos que eu mais utilizo no dia a dia, como por exemplo comer, andar, correr, dormir, jogar. E a segunda parte são palavras, né? Então nome de coisas, então cadeira, livro, celular, vídeo, as cores, planta, carro. E a terceira parte são expressões e palavras de conexões, né? Então expressões que é tipo, por falar nisso, na minha opinião. Então eu gosto de separar nessas 3 categorias, e se você quiser saber mais detalhes sobre isso, eu também fiz um vídeo específico comentando sobre essas 3 categorias. Bom, e o quinto passo é sobre os pinyin da língua chinesa, né? Então, ou seja, você entender ali como é que funciona os tons. E muitas pessoas têm dificuldades com a pronúncia, inclusive eu, né? Muita dificuldade com uma boa pronúncia, né? Porque o tom na língua chinesa é de extrema importância, né? Você pode estar falando algo completamente diferente simplesmente por errar a tonalidade na sua comunicação. Mas qual é o principal problema aqui? Né? Que quando as pessoas começam a aprender o chinês, elas focam demais em memorizar os pinyin. Inclusive, quando eu procurei uma professora para ela estar me ajudando no processo, né, de aprendizado do mandarim, ela me deu uma planilha com numeração, gráficos, para eu poder memorizar os tons. E para mim não funcionou. Eu acredito que esse não é o caminho, né? Eu não quero ter que memorizar, não quero ter que ficar pensando demais em tons, né? Então as pessoas acreditam que você precisa memorizar, você precisa estudar com foco nos pinyin para você ter uma pronúncia boa, mas na verdade isso não é verdade, né? Por mais que eu foque, e olha que eu foquei, né, em estudar os pinyin, isso na verdade só me prejudicou, porque eu pensava demais para falar, e no início eu comecei até a falar de uma forma robotizada, que acabou piorando a minha pronúncia, né? Então, se você vê bem, quando eu ouço hoje áudios em chinês, eu percebo que eles não falam de uma forma robotizada, e na verdade os chineses eles nem sempre estão pensando nos tons, você simplesmente está falando. Então a forma que eu pratico os tons é de uma forma prática, né? Eu pratico sim os pinyins, mas de uma forma 100% prática. Inclusive eu vou compartilhar com você um dos vídeos que eu gosto, né, que eu acordo de manhã e eu gosto de praticar eles para eu estar treinando a minha pronúncia,
mas eu suplemento muito com o listening. A longo prazo, quanto mais você ouve a pronúncia, né, dessas diferentes tonalidades, mais familiarizado você vai ficar em detectar, né, cada um desses tons, e conforme isso vai acontecendo, você vai percebendo que a sua pronúncia vai melhorando. Então leva tempo. Para mim conseguir pronunciar os pinyin, né, pronunciar as palavras de forma assim mais precisa, levou tempo, ok? Então se você está iniciando agora, não se cobre muito em ter a pronúncia perfeita dos pinyin, ok? Simplesmente pratique ali, talvez 5, talvez 10 minutinhos de pinyin e foque em listening, ok? Foca em escutar frases, escutar sentenças e tentar repetir, ok? Você vai ver que ao longo prazo você vai melhorando e a sua habilidade de reconhecer os tons de uma forma livre, sem precisar pensar muito, vai melhorando cada vez mais. Agora, em relação à tradução, em relação a você pensar em chinês, né? Quando você está praticando, para mim é muito importante eu utilizar imagens, ok? Porque se você perceber como é que nós entendemos português, a gente não traduz português para nenhum outro idioma, porque é a nossa língua nativa. Então, a forma que você entende o que eu estou falando agora, o seu cérebro processa essa informação e projeta imagens, certo? Então, para eu te dar um exemplo, se eu falar um fusca verde, maçã rosa, então a partir do momento que você ouve essas palavras em português, o seu cérebro já então projeta imagens, e esse é o processo de compreensão, né? Então, para eu pensar em chinês, né, quando eu ouvir, por exemplo, a palavra pinguo, eu quero imaginar uma maçã. Eu não quero ter que escanear o meu cérebro e aí ter que falar, opa, pinguo é maçã, e aí sim eu ter o momento de compreensão. Eu já quero eliminar essa etapa, eu já quero entender 100% do chinês. Então, por isso, imagens ajudam muito no processo de memorização e também a longo prazo vai te ajudar a começar a pensar em chinês. Bom, foi seguindo esses passos no ano de 2020 que eu senti grande progresso no meu aprendizado do mandarim. Tenho muito que melhorar ainda, tenho muito que aprender, né? Então nesse ano eu vou continuar com afinco no desenvolvimento do meu mandarim, porque a minha meta é ter fluência na língua chinesa. Eu espero que esse vídeo tenha gerado valor para você e pode ter certeza, se você se identificou com esse modelo de aprendizado, aplicando isso, você terá ótimos resultados, ok? Thank you very much for watching this video and I'll see you next time.